Vamos de notícia. Olha, atenção, hein? A última reportagem da nossa série. É a última reportagem de uma sequência de reportagens especiais feitas sobre o meio ambiente. E essa hoje vai tratar da seguinte situação. Iniciativas da população podem contribuir com o meio ambiente. São ações que podem ocorrer dentro de casa, como, por exemplo, separar o lixo corretamente, o orgânico do que é reciclável, por exemplo, né? E o reaproveitamento da água. Em Sorocaba, a gente vai mostrar para você uma moradora que instalou cisternas que coletam água das chuvas. Vamos ver. Cuidar para ter, ter para viver. Viver aproveitando e cuidando para quem está para chegar. Essa deveria ser a nossa relação com o meio ambiente. Infelizmente, nem todos têm essa consciência. Queimadas são frequentes, assim como o descarte de água e o descarte de qualquer tipo de lixo em qualquer lugar. Ações que degradam o que nos fornece o ar, a água, a vida, o meio ambiente. Olha, a situação do meio ambiente, sem querer ser catastrofista, é uma situação extremamente preocupante. A gente tem no panorama global questões que nos preocupam muito. Os oceanos estão extremamente poluídos, principalmente com plástico. Nós estamos usando e descartando plástico de uma forma indiscriminada. Isso está preocupando, por exemplo, a ONU, que fez um relatório sobre isso. As nossas florestas, especialmente aqui no Brasil, a floresta amazônica, o Pantanal, estão sendo destruídos. Mas se por um lado há quem não demonstre qualquer preocupação com isso, há quem procura, encontra e coloca em prática ações para reduzir os impactos negativos do homem ao meio ambiente, mesmo que seja dentro de casa. Fabiana, por exemplo, sabe bem da importância da água para todas as formas de vida. Na nossa casa, a gente utiliza a máquina de lavar água, que sai da máquina de lavar, geralmente com sabão ou com água sanitária, né? Do uso a gente lava a roupa, para lavar o quintal de casa. A gente tem a garagem, tem o quintal, né? Eu tenho cachorra. Então, a gente usa essa água como uma forma de preservar aí o meio ambiente, né? E usar já os componentes químicos, né? Os produtos químicos que estão nela. Um sabão em pó, um sabão de coco que a gente usa, né? Água sanitária, para higienizar a área externa mesmo da casa. Com todo o esquema funcionando, o casal já tem novos planos: direcionar a água da chuva para dentro de casa. Conforme uma chuva aí moderada caia, eu encho esse reservatório em menos de 1 hora. Eu consigo encher esse reservatório de 700 litros em menos de 1 hora. Difícil de acreditar que ações como essas, praticadas dentro de casa, podem fazer a diferença, contribuindo para a economia do consumo de água do planeta? Bom, se a Fabiana faz, é porque ela acredita que sim. Mas existe muito mais por trás disso. Por exemplo, quando eu pego a água e não a água da chuva, não utilizo a água da rede, eu estou, de certa forma, deixando a água da rede para ser utilizada por quem precisa. Exatamente. Eu tenho condição de usar a água da chuva para lavar o meu quintal, para lavar um carro, para molhar as plantas. Mas tem gente que não tem condição de repente, colocar uma super cisterna, um super dispositivo desse. Então, eu estou fazendo a minha parte. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAI de Sorocaba, também acredita nas medidas caseiras em favor da preservação da água. São várias as formas que você pode reutilizar a água, reaproveitá-la e fazê-la como reuso, né? Por exemplo, você colocar cisternas para colher água de chuva, você utilizar a água da máquina de lavar roupa, por exemplo, para lavar calçada, para lavar garagem, você verificar se existem vazamentos na residência.
seja, não é só a água que sai da torneira de nossas casas que deve ser preservada. Toda a água, seja encanada ou não, como a do Rio Sorocaba, deve ser cuidada. Afinal, o que seria de nós se toda a água a céu aberto nunca recebesse qualquer tipo de tratamento, como infelizmente sabemos que acontece em muitos lugares perto de nós? O despejo de esgoto, seja ele doméstico, seja ele industrial, tem poluído os nossos recursos hídricos de uma forma muito grave. Para se dar um exemplo, muito, por exemplo, de remédios que são descartados, às vezes no vaso sanitário, mesmo os nossos resíduos, a urina que muitas vezes leva resíduos, por exemplo, de hormônios, de produtos químicos que estão no nosso organismo. Isso pode provocar problemas muito sérios na fauna aquática, além dos resíduos industriais extremamente tóxicos, muitas vezes, né? Metais pesados, tudo isso pode alterar a vida dos corpos d'água. E se a água, já sem possibilidade de consumo, pode causar todo esse estrago, com o lixo não é diferente. Descartado em qualquer lugar, de maneira imprópria, pode causar muitos danos. Não é à toa que as prefeituras buscam coletar o máximo de lixo que podem, direcionando tudo para um local correto, onde o impacto no meio ambiente deve ser o menor possível. O descarte inadequado de lixo orgânico vai saturando os nossos aterros sanitários. Isso traz um impacto econômico, financeiro para o município. Isso traz a saturação dos nossos aterros sanitários. Existe uma boa parte do lixo orgânico que pode ser tratado, sendo transformado, por exemplo, em adubo. Quem assiste a Record TV Paulista sabe que aqui em casa a gente reaproveita parte do lixo orgânico para as minhocas que ficam aqui nessa composteira, que depois de várias etapas produzem um líquido que a gente usa como adubo na nossa pequena horta. Um jeitinho aí de diminuir um pouco a quantidade do lixo orgânico que vai parar nos aterros sanitários. Sorocaba produz aproximadamente 9.000 toneladas desse tipo de lixo todos os meses. E o lixo reciclável, que corresponde a 25% de tudo que é coletado na cidade em 30 dias. Aqui em casa, a gente também faz a separação desse tipo de lixo. Não custa nada. A gente tem um lugar separado só para os recicláveis. E no dia da coleta, a gente identifica o que pode ser reaproveitável. A Maluzinha já está aprendendo sobre a separação de lixo. Onde você vai jogar esse, filha? No azul, pode colocar. Muito bem. E aí eu te pergunto, como ações assim podem realmente ser positivas para o meio ambiente? Se você não acreditava no potencial de ações que podem partir de você, sendo praticadas dentro da sua casa para cuidar do que é de todos, exemplos e argumentos não faltam para provar que se cada um fizer um pouco, o planeta agradece. Então, que tal adquirir hábitos sustentáveis, simples e eficientes? Preservar o meio ambiente pode ser mais simples do que você imagina.